Olá, gente, boa noite. Hoje a minha equipe do Seminário de Psicologia do Desenvolvimento ficou com o tema o desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial na vida adulta intermediária e tardia, tá? Nós somos compostos pela Antônia Vitória, a Camille Vitória, cheia de vitórias, a Jennifer Kelly, Giovana Borges, a Lisandra Monteiro, o Iago, o Maílson Almeida, a Maria Chile e eu, a Vitória Holanda, tá? A gente espera que vocês gostem da nossa apresentação. E vamos lá, dar início. Bom, gente, vamos falar sobre desenvolvimento físico, né? Desenvolvimento físico, ele é uma área que vai envolver tanto o crescimento do corpinho de um bebê, quanto a forma como ele se movimenta e realizações, certo? Ele é um processo gradual que envolve o sistema nervoso e os músculos, e ambos os setores vão se desenvolvendo ainda no útero, ok? Agora eu vou apresentar algumas características do desenvolvimento físico separadas por idades, certo? Vamos começar com os recém-nascidos. Recém-nascidos vão trabalhando o fortalecimento dos músculos e do sistema nervoso com movimentos involuntários. Bebês entre 6 e 12 meses, né? O bebê já consegue se sentar sem ajuda, já consegue, tenta se levantar, né? E vai testando o próprio equilíbrio. Entre 1 e 2 anos o bebê provavelmente já anda. Entre 2 e 3 anos, o bebê tem um equilíbrio melhor, tem a melhor coordenação motora, consegue segurar objetos, como por exemplo, né, um giz de cera, um talher, certo? Entre 3 e 4 anos, a criança tem maior independência higiênica, né? Vai controlando suas necessidades fisiológicas, consegue ter uma certa independência com a alimentação, tenta se vestir sozinho, sem ajuda, né? Entre 4 e 5 anos, a criança tem um desenvolvimento muscular mais rápido, tem uma maior atividade motora, a criança gosta de atividades que estimulem ela fisicamente, ela tem bastante energia, né? E além disso, ela também já tem o controle sobre os seus movimentos, consegue escovar os dentes, tomar banho, se vestir com menos ajuda, né? E já vai criando uma independência maior, ok? Vamos para o desenvolvimento cognitivo, né? O que seria o desenvolvimento cognitivo? A cognição é a capacidade de você absorver uma informação e dividir ela em outras menores para conseguir processar, perceber, compreender, responder, interagir com o ambiente e também com os seus estímulos, certo? Por exemplo, tem um bebê brincando na sala, sentado no chão, com a TV ligada, e aí ele escuta a voz da mãe, certo? E ele olha para ela. Além de ter a capacidade para isso, a criança precisa de cognição para distinguir os diferentes sons. A voz da mãe e o barulho da TV, certo? E ele também tem que entender que a direção que ele deve olhar é para a mãe dele, ok? Isso é uma habilidade que vai ajudar você a compreender, né? Por exemplo, a matéria escolar, obedecer às regras, conviver com as outras pessoas. Então, sendo assim, a gente pode dizer que a cognição, ela é um grupo de processos mentais que vai englobar pensamento abstrato, memória, resolução de problemas e atenção, certo? Vamos para o desenvolvimento psicossocial. O psicossocial, ele engloba 8 etapas, de acordo com a teoria do Erik Erikson, certo? Pelas quais o ser humano deve passar. Onde a primeira etapa seria, né, o desenvolvimento da confiança e da desconfiança. Onde o que? O bebê ele vai aprender desde pequeno a confiar em pessoas. Isso vai depender muito das pessoas com quem ele convive, certo? E, em suma, sempre são os pais, o pai ou a mãe, certo? De acordo com quem ele é criado, ok? Etapa 2 é a autonomia versus vergonha, certo? Que isso vai de 18 meses aos 3 anos, certo? As crianças adquirem um certo grau de controle sobre o corpo, o que faz com que a autonomia dela cresça, né? E porque elas começam a realizar atividades por conta própria e começam a ter um senso de autonomia, um senso de independência, né? A etapa 3 é a iniciativa versus culpa, que é de 3 a 5 anos, onde as crianças começam a fortalecer seu poder de controle sobre o mundo através das brincadeiras, da imaginação, e elas vão tendo um senso de mundo muito melhor. A etapa 4 é perseverança versus inferioridade, certo? As crianças começam a realizar tarefas mais complicadas, vão começando a adquirir a maturidade, isso é dos 5 aos 13 anos, certo? E também elas podem reconhecer as suas habilidades, além das habilidades dos seus companheiros, certo?
Ou seja, tem aquela sensação de eu sei fazer, mas o meu colega faz melhor, então eu faço melhor que o meu colega e vai nesse looping, certo? Vamos começar com a quinta etapa, né? Que seria identidade versus disseminação, onde ocorre dos 3 aos 21 anos, né? As crianças já se tornam adolescentes, encontram sua identidade sexual, né? Tenta projetar uma imagem de futuro onde elas queiram estar, né? À medida que elas crescem, elas tentam encontrar os seus próprios papéis na sociedade, além de solidificar uma identidade única, né? A etapa 6 é a intimidade versus isolamento, que é dos 21 aos 39 anos, né? Os adolescentes se tornam jovens adultos e tem aquela prioridade de se encaixar na sociedade, se encaixar em um determinado grupo, mas também tem aquele desejo de eu não quero agradar todo mundo, então sempre tem essa contradição durante essa etapa, certo? A etapa 7 já é a etapa da meia-idade, ok? Que vai ocorrer lá entre os 40 a 65 anos, durante a vida adulta, né? Aquela sensação de querer cuidar, de pertencer. E a etapa 8 já é a velhice, né? E aquela necessidade de ser cuidado e sentir que você chegou ao fim da vida, ok? Então, são todas essas etapas que ocorrem durante a sua vida, de início até o fim, de recém-nascido até a velhice, certo? É isso, obrigado pela atenção, gente. Eu vou falar um pouco sobre como os desenvolvimentos físicos, cognitivo e psicossocial se relacionam entre si. Para entendermos isso, a gente precisa ter entendido o que são, né? E o que são esses desenvolvimentos foi explicado anteriormente, né? A colega já explicou. Então, dando continuidade, eu vou falar um pouco de como ocorre essa relação entre eles. Em primeiro lugar, nós temos que perceber que é uma relação de dependência. Ou seja, esses 3 desenvolvimentos, eles têm que andarem juntos no desenvolvimento do indivíduo, né? Por quê? Eu vou citar um exemplo, e dentro desse exemplo eu vou mostrar a relação entre eles. O exemplo é, numa sala de aula, né? O indivíduo que está lá, o aluno, a criança que está lá na sala de aula, ele precisa do desenvolvimento físico para realizar as ações, como escrever, como brincar na hora do intervalo, e entre outras ações. Ele precisa fazer tudo isso, né? Porém, para ele realizar isso, ele precisa estar aflorada a sua cognição, o seu desenvolvimento cognitivo. Por quê? Porque a cognição é quem vai controlar as suas emoções, a sua coordenação motora. E isso é uma relação muito grande entre esses 2 desenvolvimentos. Por quê? Porque o indivíduo precisa de uma para realizar a outra. Então, é uma dependência. Eu, no caso, o aluno, né? Eu não, o aluno que está lá, nós, digamos assim, o exemplo pode servir para qualquer tipo de pessoa, né? Nós precisamos estar controlando nossas capacidades motoras para desenvolver atividade, para escrever, para tudo isso. Então, sem uma, você não consegue realizar a outra. E a relação do desenvolvimento psicossocial vai acontecer como? O indivíduo ele tem a cognição e o desenvolvimento físico. Ele consegue realizar atividade, consegue brincar, estar apto ali naquele ambiente. Porém, se ele não tiver aflorado nele a capacidade psicossocial, ele não vai conseguir ficar ali. Embora ele saiba brincar, ele saiba controlar a emoção, embora ele tenha um corpo apto a correr, a chutar a bola na hora do intervalo, ou exercer as dinâmicas na hora da aula, ele não vai conseguir, porque ele não consegue se sentir seguro na sala de aula, com pessoas que não são nada dele, né? Os colegas não são nada dele, no sentido de não convivem com ele desde que ele nasceu. É tanto que o desenvolvimento psicossocial, ele tem 8 fases, né? 8 fases. E vai começar lá na infância e vai pendurando toda a vida do indivíduo, né? A adolescência, a vida adulta, a intermediária, a vida adulta tardia. Então, é uma coisa que vai se transformando, se modificando sempre, né? Porém, em cada uma dessas fases do desenvolvimento, ela vai ter que estar ligada à cognição e ao físico do indivíduo, né? Então, a gente pode entender que é uma relação de dependência. O
Porque o indivíduo ele passa por N transformações durante a vida. Desde criança ele vai evoluir, ele vai se tornar adolescente, ele vai mudar o que ele quer ser quando crescer, e todo esse processo. E tudo isso parte de uma interação, de como ele se comporta, como o que ele faz, as suas ações, está relacionada ao que ele vê ao seu redor, ao psicossocial. Então, a gente pode fazer essa relação com isso. Então, sem uma, você não consegue realizar a outra. E a relação do desenvolvimento psicossocial vai acontecer como? Bom, o indivíduo ele tem a cognição e o desenvolvimento físico. Ele consegue realizar atividade, consegue brincar, estar apto ali naquele ambiente. Porém, se ele não tiver aflorado nele a capacidade psicossocial, ele não vai conseguir ficar ali. Embora ele saiba brincar, ele saiba controlar a emoção, embora ele tenha um corpo apto a correr, a chutar a bola na hora do intervalo, ou exercer as dinâmicas na hora da aula, ele não vai conseguir, porque ele não consegue se sentir seguro na sala de aula, com pessoas que não são nada dele, né? Os colegas não são nada dele, no sentido de não convivem com ele desde que ele nasceu. É tanto que o desenvolvimento psicossocial, ele tem 8 fases, né? 8 fases. E vai começar lá na infância e vai pendurando toda a vida do indivíduo, né? A adolescência, a vida adulta, intermediária, a vida adulta tardia. Então, é uma coisa que vai se transformando, se modificando sempre, né? Porém, cada uma dessas fases do desenvolvimento, ela vai ter que estar ligada à cognição e ao físico do indivíduo, né? Então, a gente pode entender que é uma relação de dependência, porque o indivíduo ele passa por N transformações durante a vida. Desde criança, ele vai evoluir, ele vai se tornar adolescente, ele vai mudar o que ele quer ser quando crescer, e todo esse processo. E tudo isso parte de uma interação, de como ele se comporta, como o que ele faz, as suas ações, está relacionada ao que ele vê ao seu redor, o que quer ser quando crescer, e todo esse processo. E tudo isso parte de uma interação, de como ele se comporta, como o que ele faz, as suas ações, está relacionada ao que ele vê ao seu redor, ao psicossocial. Então, a gente pode fazer essa relação. Olá, boa noite, professora. Eu sou a aluna Giovana Borges. Então, eu vou falar sobre a cultura e a etnia, né? Tem que papéis nesses desenvolvimentos, né? Nesses desenvolvimentos na idade tardia e intermediária, nos desenvolvimentos humanos, que papel eles têm? Bem, eu vou falar um pouco sobre a cultura e a etnia. A cultura, primeiramente, ela tem um sentido bem mesclado, bem amplo, né? Se dá um mesclado de hábitos, costumes, conhecimentos, crenças, né, de um povo, determinados grupos, como, por exemplo, artísticos, né, literário, como dramatúrgico, musical, enfim, que cultiva, de alguns modos, um padrão estético, mais ou menos assim, digamos, né? E a etnia refere-se a um grupo social em que a identidade é definida por um meio de compartilhamento de uma língua, de uma cultura, de tradições, de territórios. Ou seja, a cultura e a etnia, elas estão bem uma dentro da outra, uma necessita da outra, né? Digamos assim. Bem, como nós podemos ver aqui, são 2 imagens de afro-americanos e norte-americanos brancos. Mas, Giovana, o que isso tem a ver? Em 1990... nos Estados Unidos, as disparidades raciais e étnicas em termos de saúde, elas diminuíram significativamente. Mas a gente sabe que ainda persistem, né? Ainda perduram algumas substâncias, algumas diferenças, né? Ou seja, por exemplo, a hipertensão é 50%
prevalece mais em afro-americanos do que em norte-americanos brancos, né? Então, de 1999 a 2017, por exemplo, 31,7%, de acordo com o livro, né, dos negros norte-americanos sofriam de hipertensão, em comparação com 22,2% dos brancos e 20,6% dos latinos, como, por exemplo, nós podemos ver aqui nas imagens nesse caso, né? Então, assim, as taxas globais de mortalidade na meia-idade, elas são muito mais altas do que as taxas para os jovens, né, no período jovem. Como, por exemplo, nessa imagem que a gente pode ver, a imagem de negros não hispânicos e brancos não hispânicos, né? Os negros não hispânicos são mais propensos do que os brancos a ter uma vida não saudável, a ter uma probabilidade de serem mais obesos, ou seja, ter uma condição cardiovascular com uma deficiência, né? E tudo, Giovanni, muitas vezes porque isso também está relacionado, porque provavelmente uma das principais causas, um dos principais fatores que isso também aconteça na idade tardia intermediária é a condição de vida em que vivem. Por exemplo, não tem um acesso à saúde básico, as condições de moradia são precárias, a alimentação não é uma alimentação saudável, não tem acesso à educação, não tem acesso a um programa de ajuda. Ou seja, então estão mais propensos a ter doenças, a doenças de infecção, a câncer, a doenças hepáticas, por exemplo, não tem acesso a um plano de saúde, né, uma assistência à saúde, uma assistência básica. Então, muitas das vezes, essa é uma das principais causas relacionado à etnia, à raça, à cultura, né? E por que está envolvido? Porque muitas vezes é a questão da oportunidade, né? Sempre teve uma vida muito complicada, muito difícil, chega na idade tardia, na idade intermediária e se desenvolve assim, tem um desenvolvimento baixo, né? Então, tudo isso está relacionado, né? A raça, a cultura, a etnia também está relacionado à saúde, também afeta a saúde, né? E isso vem desde muito cedo, da idade deles, né? Então, são características no código genético, por exemplo, entre pessoas de descendência europeia, africana e chinesa, entendeu? Então, essas variações elas podem estar ligadas a predisposições e certas doenças, de câncer, obesidade, HIV, colesterol, hipertensão, tudo isso. A colo de útero. Então, é uma questão que envolve tudo, engloba tudo, entende? Como a família influencia, né, nesse processo de desenvolvimento na idade tardia e intermediária, os relacionamentos e a qualidade de vida, como no casamento, o divórcio, as amizades, os pais já idosos, os relacionamentos homossexuais e heterossexuais, ou seja, a família ela é muito importante nesse processo do idoso, né, nessa etapa da vida dele. Ou seja, tem o ponto de vista do idoso e as suas necessidades, as suas expectativas, e tem a questão da família, como a família vai ter uma dinâmica, né, para se responsabilizar, ou seja, você vai se tornar mais uma vez responsável pela vida de alguém que ali necessita, né? Então, assim, a família assume um papel importantíssimo, né? Então, tudo se torna família, a amizade, o casamento, se você é casado e fica viúva, tem aquela questão, né, da solidão, né, o sentimento de solidão, isolamento social. Então, isso é um dos principais problemas quanto ao envelhecimento, quanto à idade tardia e à idade intermediária, né? Ou seja, a fragilidade acompanha esse processo de envelhecimento, né? Começa a surgir os conflitos, né? As doenças começam a surgir, muitas vezes já muito cedo, e aí necessita mais ainda, né, de uma família, seja um amigo, seja um parceiro ou uma parceira, seja um filho ou uma filha, um neto ou uma tia, né? E aí cabe à família, né, ajudar com essas responsabilidades, com os maiores cuidados, né? Entender as transformações da vida dessa pessoa, do que ela está passando, né? Então, assim, os idosos que perdem ou têm suas capacidades diminuídas carregam consigo uma expectativa de receber mais atenção, mais carinho, mais cuidado da família, dos netos, dos filhos. Enfim, ele precisa se sentir valorizado, viver com dignidade, receber o carinho da família e até os seus últimos dias de vida, né? Olá, meu nome é Lisandra e eu vim falar sobre o desenvolvimento físico na vida adulta intermediária e suas características. A vida adulta intermediária ocorre dos 45 anos aos 60 anos. Eu trouxe aqui algumas transformações físicas relacionadas à visão, audição, olfato, tato e força. Quais as principais alterações ocorrentes na visão durante essa idade? Principalmente a chegada da miopia, a visão dinâmica alterada, sensibilidade à luz, busca visual dificultada e velocidade do processamento de informação lento.
Os problemas auditivos começam a aparecer a partir dos 50 anos de idade. E essa perca auditiva é 2 vezes mais frequente nos homens do que nas mulheres. Elas ocorrem em decorrência da poluição sonora encontrada no dia a dia. O fato também é alterado. Isso se deve ao fato das pupilas gustativas ficarem menores e sensíveis e o número de células olfativas também diminuir. Vale ressaltar ainda que o olfato é mais preservado nas mulheres do que nos homens. A perca ou a alteração do tato começa a ocorrer a partir dos 45 anos de idade, no qual as dores consideradas leves começam a ser imperceptíveis, sendo mais perceptíveis as dores consideradas fortes. A perca da força ocorre a partir dos 45 anos de idade e está diretamente relacionada à perca da força muscular. 10 a 15% da força máxima muscular se esgota a partir dos 60 anos de idade. Vale ressaltar ainda algumas transformações físicas relacionadas à sexualidade e à mudança na aparência. A aparência começa a mudar a partir dos 50 a 60 anos de idade. A pele se torna flácida e menos firme. O cabelo começa a se tornar grisalho e fraco, ocasionando até mesmo a queda do cabelo. Nesse período também ocorre perda óssea e perda de altura. Eu trouxe aqui ainda essa tabela que trata-se das mudanças nos sistemas reprodutivos humanos durante a meia-idade. Ela está dividida entre as mudanças ocorridas nas mulheres e nos homens. Quais as mudanças hormonais ocorridas nas mulheres? Diminuição do estrogênio e da progesterona, enquanto nos homens a gente vê aqui a queda na testosterona. Quais os sintomas dessas mudanças nas mulheres? São ondas de calor, secura vaginal, disfunção urinária. Nos homens, essas mudanças não são determinadas. Quais as mudanças sexuais? Excitação menos intensa, orgasmos menos frequentes e mais rápidos. Enquanto nos homens, a gente conta com a presença da perca de excitação psicológica, ereções menos frequentes, orgasmos mais lentos, recuperação mais longa entre as ejaculações, maior risco de disfunção erétil. A capacidade reprodutiva da mulher termina durante a meia-idade. A do homem continua, porém ocorre a diminuição na fertilidade. Ressaltar ainda que as mulheres adultas intermediárias, elas estão entrando no processo de menopausa, que geralmente começa a partir dos 45 anos ou até mesmo a partir dos 50, depende muito do metabolismo da mulher. Mas o que vem a ser a menopausa? Menopausa é quando a mulher para de ovular, para de menstruar e, consequentemente, ela não é mais fértil. E quais os principais sintomas que a mulher adulta intermediária sofre durante a menopausa? Ondas de calor, suores noturnos, secura vaginal, relações sexuais dolorosas, distúrbio do sono, distúrbios do humor, depressão, ansiedade, irritabilidade, incontinência urinária, distúrbios cognitivos, sintomas somáticos como dor nas costas, cansaço, articulações rígidas ou doloridas e disfunção sexual. Enquanto as mulheres passam pelo processo de menopausa, alguns homens sofrem com difusão erétil. O que seria a difusão erétil? A difusão erétil nada mais é que a incapacidade dos homens de alcançar ou manter o pênis muito tempo ereto para que tenha o desempenho sexual satisfatório. E por que ocorre a difusão erétil? Principalmente porque os níveis de testosterona diminuem com o longo dos anos. Essa difusão erétil está diretamente ligada ao baixo nível de testosterona, porque com o passar dos anos, a testosterona, que é o hormônio masculino, vai diminuindo, e com isso vem a impotência. Vale ressaltar ainda que durante a vida adulta intermediária, o número de espermas produzidos pelos homens diminui. Eles ainda continuam férteis, eles ainda têm a capacidade de ter filhos. Entretanto, esses bebês podem nascer com algumas complicações devido a alguma deficiência nos espermas. A situação de renda influencia na saúde? Sim, as pessoas com baixa renda têm menos possibilidade de tratamento de saúde do que as pessoas com a renda mais equilibrada. E muitas vezes o ambiente que essas pessoas vivem são insalubres, não são aptos para uma vida equilibrada, o que faz com que elas adquiram ainda mais doenças, ou até mesmo a falta de recursos para a subsistência, acarretando a fome, que diminui ainda mais a expectativa de vida. Pessoas com a renda mais equilibrada vivem bem mais e melhor, uma vez que elas têm mais acesso à saúde, podem escolher o estilo de vida que mais se adeque a elas, praticam mais exercícios físicos, o que prolonga ainda mais o seu tempo de vida. E tem a questão ainda da nutrição, elas têm acesso a uma nutrição mais equilibrada. Quem tem maior expectativa de vida, o homem ou a mulher? A resposta é clara, a mulher. Apesar de algumas complicações que as mulheres podem sofrer ao longo da vida, como câncer de colo de útero ou câncer de mama, elas têm uma expectativa de vida maior.
justamente devido aos hormônios presentes somente em seu corpo, como os hormônios estrogênicos. Vale ressaltar ainda que o cromossomo X é um grande aliado à saúde da mulher. Para finalizar minha fala, falarei aqui sobre o estresse na vida adulta intermediária. Esta é a época em que o estresse está no seu ápice, pois aquele adulto, ele provavelmente irá passar por algumas mudanças na sua vida. Ele pode passar por mudanças no trabalho, como a assumição de outro cargo. É a época em que os filhos podem estar crescendo, saindo de casa, a preocupação com esse filho vem à tona. Esse adulto ele também pode ter problemas diretamente relacionados à família, ao trabalho, ao dinheiro, à habitação. E todo esse estresse pode causar danos prejudiciais à saúde dele, como por exemplo a adquisição de hipertensão. Mas um fato. Olá, meu nome é Camila Vitória e eu vou apresentar o desenvolvimento cognitivo e suas características. O desenvolvimento cognitivo consiste no modo como nossa cognição evolui durante a vida, principalmente na infância. Entretanto, não há uma evolução padrão que pode ocorrer em todas as crianças, sendo que cada uma tem as suas peculiaridades distintas. Ainda assim, com a teoria de Jean Piaget, foi possível identificar 4 fases como ocorre esse processo de aprendizagem e suas características a gente vai ver a seguir. A primeira fase ela consiste na sensório-motor e corresponde aos 2 primeiros anos de vida da criança. É nessa etapa que o indivíduo vai perceber que um mundo pelos órgãos sensoriais, ou seja, tudo aquilo que pode ser visto ou tocado. Já a segunda fase é chamada de pré-operatório, que começa com o surgimento da linguagem com a articulação de palavras, que tenham sentido ou sejam associadas a algo. Essa fase ela começa por volta dos 2 anos, indo até os 7. A fase operatório concreto, que vai dos 7 aos 11 anos, ocorre nesse momento que a criança começa a entender seu lugar no mundo e seus comportamentos habituais. E por último, a operatório formal, que vai dos 11 e termina ao chegar na fase adulta. É nesse momento que se desenvolvem as capacidades complexas, como o pensamento lógico e a absorção do conhecimento associada a uma informação a outra. Meu nome é Maílson e hoje eu vou estar explicando um pouco como se dá o desenvolvimento psicossocial na vida adulta intermediária. Para a gente entender como se dá esse processo, é preciso a gente entender que o desenvolvimento é analisado de diversas formas. O meio científico ele analisa esse desenvolvimento de diferentes formas porque é muito diferente a forma com que cada pessoa se relaciona na sociedade, como os contextos sociais que elas estão inseridas, tudo isso vai influenciar no seu desenvolvimento. A gente pode dar um exemplo aqui, que essa fase que dura em torno dos 45 aos 60 anos, enquanto muitas pessoas estão com filhos pequenos, ainda experimentando a maternidade, outras já estão aposentadas precocemente, já estão aposentadas, já estão com netos, filhos adultos. Esse desenvolvimento ele ocorreria de formas diferentes. Não é a mesma velocidade, digamos assim. A gente pode fazer uma ideia de Freud, que Freud viu o desenvolvimento psicossocial. Ele analisou que nessa fase da vida a personalidade já estaria bastante formada e não haveria tanto espaço para mudanças. E outros teóricos vieram na contramão disso, como Carl Rogers, teóricos humanistas. Eles analisaram que nessa fase haveria um processo sim, de mudança, principalmente aquela mudança positiva. Aqui seria um momento de individualização mesmo, de olhar para dentro de si, o que eles chamaram de self da meia-idade, né? Que seria a percepção de si próprio, da realidade que estão inseridos. E isso seria importante para a nossa evolução psicológica, né? Esse processo de se olhar para si próprio, de fazer reflexões, de analisar o contexto que a gente está inserido e de entender, principalmente. Outros teóricos importantes criaram métodos normativos. Esses métodos, principalmente Carl Jung e
eles desenvolveram seus métodos de formas distintas também. Carl Jung, ele trouxe a questão da própria individualização mesmo, da interiorização, de olhar para dentro de si, de compreender todos os processos. E o Erik Erikson veio com a ideia de uma coisa mais exterior, uma coisa mais voltada para as relações. Ele acreditava que nessa faixa o ser humano tinha necessidade de passar seus conhecimentos para as futuras gerações, o que ele chamou de geratividade. Seria essa questão de passar valores, passar as formas como ele vê o mundo para os seus filhos, para os seus netos. E quando eles não viam sentido na sua vida, que não conseguiam transmitir esses valores, eles ficavam em processo de estagnação, não viam sentido na vida, não tinha essa, digamos assim, eles não viam a vida com sentido real, com propósito. Isso desencadearia um processo que muitos cientistas não acreditavam que existia, mas alguns outros também denominaram como crise da meia-idade. Se é uma coisa que existe de verdade ou não, há muita controvérsia, mas que é real essa situação que muitas pessoas, ao refletirem sobre os dilemas, sobre não conseguir seus objetivos, sobre, mesmo que conseguissem seus objetivos, não serem aquela forma que eles esperavam, que sonhavam. E nesse momento vai existir sim uma crise. Não é uma regra, não é todo mundo nessa idade, nessa fase vai ter essa crise. Mas muitas pessoas sim vão ter essa crise. E seria uma reflexão pessimista, que traria muitas desilusões, muitos problemas de ordem psicológica mesmo, frustrações. Isso causaria uma crise, que não haveria sentido para a vida. Uma forma de a gente tentar fugir dessa crise seria o autoconhecimento, que o self traria, o self da vida intermediária, que seria ter uma percepção de si próprio, das nossas relações. E nessa questão, relacionamentos que a gente, no nosso meio, seria importantíssimo. Com nossos filhos, com nossos pais, com os netos, no caso, seria importantíssimo para que a gente conseguisse evoluir psicologicamente mesmo. Seria muito importante esse relacionamento com a sociedade, porque permitiria que a gente talvez até mesmo não entrasse nessas crises da meia-idade. Essa foi uma enorme contribuição para a psicologia e para toda a sociedade como um todo. Eu vim falar um pouquinho sobre o desenvolvimento físico na idade adulta tardia e suas características. Bom, gente, para começar, a gente tem que citar uma coisa muito interessante, que é a velhice na nossa modernidade. Como ela é vista? Como ela é vista por você? Bom, em algumas culturas, em alguns países, a velhice ela é vista como um fator muito bom, um fator ali de sabedoria, certo? Um fator ali de uma bagagem toda de vida, de experiências boas e negativas que a pessoa tem, certo? No Japão é um exemplo disso. Por exemplo, lá as pessoas que são mais velhas, elas são mais respeitadas. Elas têm ali uma carga, certo, de experiências maravilhosas e negativas que podem ser ensinadas e repassadas para outros. Já no Brasil, a gente não tem tanta essa coisa boa, né, em relação à velhice, certo? No Brasil, as pessoas mais velhas, elas são vistas como ignorantes muitas das vezes, certo? E muitas das vezes também como um peso para o governo, para a família, entendeu? Em relação à previdência, em relação a auxílios que são pagos pelo governo, e na família em relação a peso mesmo, em relação a cuidado. Dentro desse contexto de modernidade, a gente tem os estereótipos, que no caso é isso que eu expliquei para vocês. As pessoas mais velhas, elas são vistas como arcaicas, como pessoas mais antigas, como pessoas que não evoluíram, mas simplesmente elas são pessoas que viveram sua época e que aprenderam com a sua época e que hoje estão em nova geração, né? E dentro disso entra o idadismo, que no caso é ali que entra o preconceito, certo? A diferença entre pessoas mais velhas. A gente, infelizmente, tem muito isso no Brasil. Mas a velhice é um fator que todo mundo vai ter um dia, né? A gente tem que ter essa noção, a gente tem que ter essa visão. Dentro da psicologia do desenvolvimento,
a gente tem algumas fases que determinam, assim, alguns comportamentos físicos e cognitivos da pessoa idosa. A primeira fase que a gente tem de uma pessoa idosa é o envelhecimento primário, que no caso é ali que acontecem as primeiras mudanças que não podem ser evitadas pela gente. Como, por exemplo, o aparecimento de rugas, certo? Que as mulheres tentam esconder com maquiagem, com plásticas e tudo mais. Outra coisa também que acontece é ali o fim do ciclo menstrual da mulher, onde aos seus 45 anos de idade chega a menopausa, certo? Que acontece ali o fim, né, da fertilização do óvulo e tudo mais. A mulher não consegue mais engravidar. Então, é um processo que a mulher não pode evitar, certo? Da mesma forma, o homem. O homem ali, quando chega nos seus 45 anos, 50 anos, ele passa por um processo de, no caso de hormônios, em relação à testosterona, que ele deixa de ter aquele prazer, aquele excesso de prazer sexual e diminui, certo? Que no caso entra a impotência sexual. Então, são coisas que acontecem naturalmente, biologicamente, que no caso está no envelhecimento primário. A gente tem o envelhecimento secundário também, que no caso é a questão ali de traumas, de vícios, certo? De coisas, por exemplo, hábitos que o idoso tem, né? Mas que podem ser controlados com a ajuda de medicamentos, com a ajuda ali da família, entendeu? Como, por exemplo, o tabagismo. Tem muitos idosos que ainda fumam, como, por exemplo, também o alcoolismo. Então, ali já é um envelhecimento secundário, no qual a pessoa vai se acomodando com aquilo, com aquele comodismo, aquela né? Uma determinação que ele já fez ali, mas que só pode ser tratada. Outro ponto que a gente também tem que ver é que dentro da psicologia do desenvolvimento do estudo humano, principalmente do idoso, existem fases, certo? A gente tem aqui 3 fases. É a fase idoso jovem, idoso velho e idoso mais velho. O idoso jovem acontece ali naquela fase de que seus 65 a 74 anos, ou com a pessoa idosa, ela tem ali seu vigor, um vigor maior, tem ali uma animação, tem ali uma alegria. Então ela já está chegando ali a um nível, mas ainda tem aquela chama ali, né, em questão de ser jovem ainda. E a gente também tem o idoso velho, né, no caso, a fase, que no caso ali acontece onde a família já está mais junto daquela pessoa, ela se torna um pouco dependente da família. E chega a idoso mais velho, que é a fase que a pessoa está mais fragilizada, que a pessoa necessita ali de uma atenção maior da família, certo? Em relação a administrar tarefas fáceis a difíceis, certo? Dentro dessa visão de velhice, a gente tem muito assim a recordar, quando a gente trata de velhice, a gente pensa que a pessoa está logo perto de bater as botas, né? Perto logo de morrer. Mas, dentro da psicologia do desenvolvimento, foi visto que simplesmente não é o fato de ser mais velho que eu estou perto de morrer, certo? Simplesmente tem outras coisas que podem fazer ser uma pessoa mais saudável e ser velha ao mesmo tempo, como, por exemplo, caminhada, como, por exemplo, ali, o meio social que aquela pessoa vive, o hábito de alimentação e tudo mais, certo? E aí entra a idade funcional, que é simplesmente o fato da pessoa ter ali um convívio social e físico com pessoas mais novas e simplesmente conseguir conviver com aquelas pessoas. Ter seus 90 anos, seus 65 e conseguir conversar com pessoas mais jovens, certo? Conseguir ter uma mente mais aberta para pensamentos mais jovens e tudo mais, tá bom? Outra coisa também que a gente tem que ver é sobre expectativa de vida. Quando a gente fala expectativa de vida, a gente pensa logo assim, né? Quanto tempo eu vou viver, certo? Expectativa de vida é a idade máxima que uma pessoa pode viver, certo? Em determinado lugar, em determinado tempo, em determinada cultura, certo? E em relação a gênero, em relação à idade, a gente antigamente pode ver, certo? No século XVIII, por exemplo, que pessoas com 35 anos de idade morriam. E hoje a gente tem pessoas com 85, com 70, que chegam a uma idade avançada, mas que chegam bem. Aí a gente pergunta, Vitória, por que acontece isso, né? Mas simplesmente a gente pode ver que com o decorrer dos séculos, né, graças à ciência e ali o avanço tecnológico, vieram ali várias evoluções em relação ao acesso à informação, à saúde, certo? A tratamento de doenças. Então, teve esse avanço em relação ao saneamento básico, em relação à estrutura de ruas e tudo mais. Então, tudo isso colaborou para que hoje nós tenhamos pessoas mais velhas na nossa sociedade, certo? Em relação a gênero, a gente tem que saber diferenciar essa questão, que existe essa pergunta, né? Será que é verdade que mulheres elas tendem a viver mais que homens, certo? Com base na OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, sim, certo? No último censo, foi feita uma pesquisa que sim,
que as mulheres tendem a viver mais que homens. Mas por quê, Vitória? Simplesmente porque as mulheres, com o grande avanço que teve em relação ao feminismo, em relação à visão feminista, né? A mulher ganhou mais espaço dentro do meio social, certo? E ela começou a se cuidar mais, porque antigamente existia grande mortalidade, uma taxa altíssima de mortalidade de mulheres que morriam nos partos. E ela começou a se cuidar mais, certo? Ali na área obstétrica, na área do pré-natal. Então as mulheres começaram a se cuidar mais em relação à estética também, né? Então realmente existe essa diferença sim em relação a gênero, que a mulher pode se viver mais que o homem. Em relação a mudanças, no caso, físicas, também tem essa mudança entre o homem e a mulher, certo? Na velhice. Em relação a países subdesenvolvidos e desenvolvidos. Vitória, existe diferença nisso? Existe sim. E o nível socioeconômico de uma pessoa diz muito sobre a expectativa de vida dela, certo? Em relação à sua cultura, em relação ao seu país e tudo mais. Por exemplo, uma pessoa que nasceu no continente africano, ela tem ali uma probabilidade de viver menos que uma pessoa que nasceu na Ásia, por exemplo, entendeu? Na Itália, como por exemplo a gente tem no livro da Amélia, né? Então, a gente tem sim essa diferença em relação a países subdesenvolvidos e desenvolvidos. É bom a gente frisar isso, que o nível socioeconômico de uma pessoa diz muito sobre a qualidade de vida que a pessoa vai ter, sobre a expectativa de vida que ela vai ter também. E por último, a gente tem que falar muito sobre isso, que no caso são quais são, né, as mudanças físicas que uma pessoa na sua velhice, no seu estágio ali, final de vida, chega. Bom, gente, é muito importante a gente frisar isso, como por exemplo, existem mudanças, as principais mudanças ali a gente começa a ver na pele, onde a pele vai perdendo colágeno, onde a pele vai perdendo ali aquela força de elasticidade, certo? Vai ficando mais pálida. Em relação aos cabelos das mulheres, certo? A queratina vai se perdendo ali, porque são processos físicos, né, e biológicos que acontecem naturalmente, químicos também. Em relação à visão, os idosos eles têm a tendência de adquirir mais problemas em relação à visão por conta da luz, como catarata, certo? Glaucoma e tudo mais. A questão dos sensores, da locomoção também, certo? Dos sentidos, as pessoas mais velhas perdem a visão facilmente, perdem a audição também. E por último a gente também tem a questão ali, existem também idosos que têm uma audição maravilhosa, que conseguem, certo? É bem relativa essa questão. Mas são, no caso, mudanças físicas que acontecem com todo idoso, que todo idoso passa, e que todos nós um dia vamos passar, né? Então, a má circulação do sangue também, que acontece ali por conta da falta, né, de exercício físico e tudo mais. Então, são mudanças físicas e psicomotoras que acontecem no idoso, e que, infelizmente, a gente tem que observar bem nos nossos familiares mais idosos, né? A gente tem que dar uma atenção maior para essas pessoas, certo? Acontece mudança em todo o corpo da pessoa, a pessoa está envelhecendo, certo? O coração fica mais lento, a percepção daquela pessoa fica mais lenta também, a pessoa fica mais quieta, o som também fica mais curto, certo? E existe ali todo um processo químico que está acabando, que está passando pelo processo final, certo? Em relação a hormônios, onde a pessoa não consegue dormir tanto, certo? A pessoa não consegue ali ter uma harmonia de pensamentos, a pessoa mais velha fica mais estressada, as doenças começam a chegar e tudo mais. Então, tem que haver, certo? As principais doenças em relação ao envelhecimento do cérebro, como, por exemplo, o mal de Alzheimer, o mal de Parkinson e tudo mais, certo? Como, por exemplo, doenças crônicas também. Então, a gente tem que ter essa maior atenção com os nossos familiares e valorizar, sim, certo? A base da experiência que estimula a aprendizagem, que é os idosos. Eles são a nossa base. Hoje em dia nós temos uma dádiva, né, que é envelhecer. Hoje em dia nós podemos envelhecer de verdade, por conta dos avanços, e a gente tem que dar graças às ciências a isso, né? A ciência a isso, perdão. Então é isso. Eu agradeço muito essa participação. E é uma coisa que deve ser refletida por todos nós em relação ao idoso, que é uma fase uma fase maravilhosa, uma dádiva que um dia todos nós iremos passar, certo? Então, muito obrigada e é isso. Olá, nesse momento irei falar sobre algumas características da parte cognitiva na vida adulta tardia. A cognição é ligada ao cérebro e, como sendo, essa ligação se faz presente na vida cotidiana dos idosos. Quando o ser humano atinge a terceira idade, muitas de suas funções cerebrais são gradativamente sendo afetadas, mas é um processo que começa a partir dos 40 anos, aproximadamente. Claro, há exercícios que são feitos para melhorar as capacidades cognitivas da pessoa,
Mas o que é exatamente a cognição? Assim, ela está muito ligada às habilidades de raciocínio, percepção, pensamento, linguagem, memória, emoções, enfim, ao comportamento da pessoa. Em relação aos idosos, não é novidade que essas características são afetadas de várias formas. A demência é uma das principais, pois está ligada ao cérebro. Pode-se entender o cérebro como uma máquina e naturalmente é normal que vai se desgastando ao longo do tempo. E como dito antes, as capacidades cognitivas, como lembranças, percepções, raciocínio, são afetadas pela demência. Uma das causas de demência mais comum nos idosos é o Alzheimer, que ataca as células nervosas responsáveis pela memória e conhecimento. Ter uma vida ativa com atividades fará seus processos de funcionamento cerebral continuar tendo uma sobrevida. Para o idoso, prorrogar ou manter as capacidades cognitivas em funcionamento, é importante ter uma vida saudável com atividades físicas e ter uma companhia, ter a presença das pessoas próximas. Isso se faz importante para que essa pessoa, o idoso, possa ter seu fim de vida menos doloroso, podendo inclusive prorrogar, aumentar os seus anos de vida. Enfim, é isso. Agora eu vou falar para vocês um pouco do desenvolvimento psicossocial e as suas características na vida adulta tardia, certo? Ou seja, na velhice. A gente tem pessoas que pensam como um teórico, tá? Que é o Skinner, que dizem que na velhice não acontece mais nada. Só a espera pela morte, digamos assim, que não tem como a pessoa mudar, tem outras perspectivas, certo? Mas essas pessoas, assim como o Skinner, estão erradas, assim como comprova Erik Erikson e o ex-presidente estadunidense Jimmy Carter. Por exemplo, Erik Erikson, ele dividia a vida em 8 estágios, desde a infância até a velhice. No 8º estágio, Erikson diz que a pessoa vai ter integridade, ou seja, sabedoria, se ela conseguir cumprir os outros 7 nos estágios anteriores e ao chegar no 8º, não se arrepender daquilo que fez, certo? Viver sua vida com integridade. Saber que o que fez não tem mais volta e que ela pode melhorar a partir dos conhecimentos que ela adquiriu, certo? E as pessoas que conseguem ter essa sabedoria serão pessoas que viverão melhor a sua velhice, poderão cumprir ir atrás das atividades que não tiveram tempo de cumprir na infância, ou seja, viverão até o fim de suas vidas felizes e sábias. E a gente tem a personalidade como provisor da emotividade. O que é isso? Que na velhice as pessoas seriam mais seletivas a escolher suas parcerias, tanto na questão de amizade, como de parceiros, como de família. Ou seja, as pessoas que adquiriam sabedoria, elas gostariam de ficar mais perto de pessoas com, digamos, com gold vibes. Uma vibe mais positiva, algo mais alegre, porque elas estão seletivas. Como elas já estão na velhice, elas não querem mais viver rodeadas de amargura, porque isso faz mal para a sua saúde e para o seu bem-estar. E a gente vai falar mais um pouquinho agora aqui no próximo slide. Agora a gente vai falar sobre o bem-estar e a saúde na vida adulta tardia, tá? O que seria esse bem-estar? O bem-estar significaria justamente essa seletividade nas só questões de parceiros ou de coisas, porque a vida tem os estresses, tem as tristezas, mas esses idosos que souberam fazer essa seletividade são mais propensos a ser mais felizes, mas ainda tem os estresses. Por isso a gente tem um enfrentamento, que seria o coping, certo? Perdão meu inglês. O coping seria ações, certo? De prevenir esse estresse, essa tristeza, certo? Essas coisas que vêm na vida e que acabam prejudicando o bem-estar e a saúde na velhice. E a gente pode ver que há uma diferença desses enfrentamentos, tanto na vida como jovem adulto, como agora na vida adulta tardia. A gente tem por ação e por emoção, que a gente vai falar um pouco mais à frente, tá? No modelo de avaliação cognitiva. A gente também tem a questão religiosa. Como
a religião, ela pode ajudar a prevenir esse estresse. Porque as pessoas, ao se ligarem com Deus, a terem uma rotina, digamos assim, de todo domingo para a igreja, por exemplo, elas tendem a esquecer mais os problemas de casa, têm uma fé a se assegurar, certo? A fé em Deus as assegura de que terão uma vida melhor, de que esse estresse vai passar, de que os problemas vão se resolver com o tempo. Então, agora a gente tem alguns modelos de avaliações de teorias para justamente que compõem essa fase do estresse, essa fase da tristeza e também de questões que envolvem a velhice. A gente tem um modelo de avaliação cognitiva que é dividida, como eu tinha dito anteriormente, entre ação e emoção. Na questão da ação seria a pessoa ela se focalizar naquilo que a faz mal, que a deixa estressada. Por exemplo, eu como jovem adulta, é o que me estressa. Apresentar seminários, só que sim, como eu estou apresentando, porque eu tenho uma grande timidez. E o que eu posso fazer para melhorar isso? Eu posso continuar treinando, focar naquilo que eu estou fazendo, para evitar esse estresse, para que na minha próxima apresentação eu não tenha mais tanta timidez, eu não me estresse tanto e não me acabe me sobrecarregando. Eu, como jovem adulta, escolheria esse tipo de avaliação cognitiva, esse tipo de foco. Mas, para pessoas de idade avançada, elas tendem a focar, segundo pesquisas, na questão da emoção. Então, elas vão focalizar naquela emoção e vão tentar praticar ações que não tentem voltar com esse estresse ou até mesmo afastar pessoas que trazem esse estresse, certo? A gente escolhe cada uma delas de acordo com nossa prioridade. Por exemplo, eu não posso focar na minha emoção de fazer slides ou de apresentar seminários, porque esse problema tem solução, certo? A gente foca mais na emoção, segundo os pesquisadores, quando a solução é quase zero. No meu caso, tem solução. Aí a gente tem outras teorias também, que é a teoria do desengajamento, que foi escrita por Cumming e Henry, que se baseia que o bem-estar na velhice só vai ocorrer se tiver o mútuo afastamento entre a pessoa idosa e a sociedade. Porque, segundo esses teóricos, se dizia que como a pessoa está velha, ela não tem como mais se firmar ou trazer coisas boas, digamos assim, para as pessoas próximas, para os cônjuges, então ela tinha que se afastar da sociedade, do meio social. E a sociedade não tinha mais o que dar para esse idoso além da aposentadoria, então por isso que ela tinha que afastar esse idoso, certo? Mas hoje em dia essa teoria não se sustenta mais porque não tem como olhar o idoso por essa perspectiva. A gente tem exemplos como, por exemplo, o Sr. Raimundo, ele não se encaixa na teoria desses dois senhores, não é mesmo? E a gente tem a teoria da atividade, tá? Que já diz o contrário. Na teoria da atividade, as pessoas idosas só vão alcançar o bem-estar se elas continuarem se movimentando, continuarem estudando, continuarem buscando atividades que as tragam prazer e que as façam bem, certo? Essa teoria da atividade vai se sustentar mais ainda na teoria da continuidade, que ela vai se basear justamente nesses idosos que já praticavam atividades antes, continuarem as atividades para continuarem manterem seu bem-estar, prevenirem o estresse, prevenirem as coisas ruins. Como a gente pode ver aqui na imagem do lado, que esse idoso ele se sente bem ajudando o seu netinho, certo? Ajudando uma outra geração. Então, realmente sobre essa questão. Continuar a atividade, continuar vivendo, não é porque a pessoa é idosa que ela não vai continuar vivendo, certo?